eu vou passar para a Carla para ela apresentar uma pessoa muito especial. A Carlainha vai fazer a apresentação formal. E professora Marilene, vem aqui. É uma honra tê-la conosco, viu? Uma honra tê-la conosco. A professora Marilene é uma pessoa muito especial para o debate da sustentabilidade no país. É uma pessoa que a gente tem a honra de estar aqui conosco. Passou por um circuito de muita turbulência aérea para chegar aqui e, corajosamente, depois de horas e horas de circuitos adversos e turbulências aéreas, ela está aqui conosco. Tem uma das partes da apresentação dela não pode ser filmada, porque ela vai fazer uma abordagem muito importante e vai apresentar um filme, que é um filme que está concorrendo a um prêmio internacional. Então, ele não pode ser apresentado ainda no circuito, nem filmado. Depois, quando ocorrer o julgamento, nós vamos disponibilizar para todas as pessoas, porque é um vídeo muito importante. Infelizmente, por questões objetivas e de respeito às pessoas que trabalharam tanto na estruturação desse filme, a gente não pode passar só para os que estão presentes, mas depois nós vamos disponibilizar e faremos com muita alegria. Então, eu vou passar para que a Carla faça a apresentação formal. Lógico que o currículo dela é muito grande, está disponível no site da Fundação. A gente sempre apresenta uma mini biografia, porque seria impossível tratar de tudo. Mas é uma professora muito querida, honrada, uma pessoa que orgulha não apenas a Universidade do Amazonas, mas a todos nós. Mais uma vez, boa tarde a todos e todas. E aí, dando continuidade, né, à nossa meta do dia, eu vou apresentar aqui a professora Marilene Correia da Silva Freitas. Possui graduação em Serviço Social pela Universidade Federal do Amazonas, mestrado em Ciências Sociais pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e doutorado em Ciências Sociais pela Universidade Estadual de Campinas. Pós-doutoramento na Université de Caen e na Unesco. Atualmente é professora titular da Universidade Federal do Amazonas. Tem experiência na área de Sociologia, com ênfase em Sociologia Contemporânea, atuando principalmente nos seguintes temas: Amazônia, Políticas Públicas, Política Científica, Teoria Sociológica, Desenvolvimento Socioeconômico. É também presidente do Instituto Geográfico e Histórico do Amazonas. Muito obrigada, é uma honra. Né? Eu fiz tudo para vir, aceitei esse convite, porque eu acho que é muito importante pensar o Brasil em qualquer tempo, mas sobretudo hoje. Né? E eu digo sobretudo hoje com essa temática da sustentabilidade. Diz-se até que somos todos insustentáveis nas atuais circunstâncias. Dizem até, e tem alguns comentaristas internacionais que exageram nisso, que nós somos uma África do futuro, um país enorme, um continente enorme, que aos poucos vai empobrecendo. Como a África nunca teve, em tempo algum, uma malha, uma rede educacional ou de organização de sociedade nacional do padrão brasileiro, salvo alguns países pontualmente, como a Nigéria, a África do Sul e alguns poucos, é possível dizer que esses comentaristas internacionais gostariam muito que o Brasil não desse certo. Né? Mas, com certeza, se o povo brasileiro resistiu até agora, né? Ele vai não só resistir, como ele vai encontrar mecanismos de superação de tudo isso que a gente vem, de certa forma, passando e enfrentando. Já está aqui, ó, ele está tão cansado, eu não sei se... Tá. Eu
Eu fiz uma... Pode colocar a primeira lâmina, mas esse é o tema do trabalho. É melhor eu mesma fazer, eu que estou... Pronto. Eu fiz uma apresentação, tem 100 e poucos slides, eu não vou, não sou maluca, não vou fazer tudo isso, mas eu vou deixar aqui. Não é? Nessa explanação, tem 3 tópicos que eu gostaria de esclarecer. O primeiro se refere à formação socioeconômica da Amazônia, ou seja, a Amazônia que se confunde com a região norte, vocês sabem, não é a região norte. Nós estamos na Amazônia e não estamos na região norte. No entanto, tem algumas características, por conta da fisiografia, dos biomas, dos ecossistemas, e especialmente pelos modos de colonização dos territórios brasileiros, que diferem a Amazônia do resto do Brasil. Vocês sabem que nós somos 2 reinos independentes, né? O reino do Brasil, que é a Amazônia, que os portugueses conquistaram desde 1500, ele ia até Santarém. O vice-reino do Maranhão e do Grão-Pará ia de Santarém até o que hoje é conhecido como uma área do lado de lá, do lado da Venezuela, do Iaco e do Peru no Iaco e da Venezuela no Orinoco, como a feliz, não é? O reino da Nova Andaluzia, que não era Brasil. Então, a Amazônia não era Brasil, até 1750. Não é? Depois da posse da colonização portuguesa, a Amazônia passa a ser Brasil com uma característica muito importante, uma característica que selou o seu destino até hoje. Ou seja, a Amazônia foi colonizada pelo extrativismo, pela coleta, não é? O extrativismo do modo mais predatório. Então, essa característica persegue a Amazônia como um destino perverso até hoje. O outro registro que eu quero fazer ainda dessa primeira parte é de que, no caso da Amazônia portuguesa, não é? Essa realidade da imaginação sobre a Amazônia é uma realidade até certo ponto falsa. Porque quando os europeus chegaram na Amazônia, olha só, 22 expedições foram feitas até 1570, com inventário de todos os recursos naturais, com a ciência disponível. Charles-Marie de la Condamine era da Sociedade Mundial de Ciência e pesquisou a Amazônia durante 15 anos. Outros e outros, nesse mesmo período, pesquisaram a Amazônia 15 anos, 20 anos, 35 anos. Então, a escolha pelo extrativismo predatório e a escolha desse modo de se apossar de territórios e povos foi uma escolha também alicerçada pelo conhecimento. Foi uma decisão também alicerçada pelo conhecimento. Como esse destino persegue a Amazônia até agora, eu tenho convicção científica que o Brasil não sabe o que fazer com ela. Então, esse é o primeiro problema. O que fazer com esse enorme território, com mais de 350 povos, com suas línguas, com suas identidades, com populações remanescentes de vários ciclos produtivos, desde o extrativismo predatório, a monocultura da borracha, as economias de enclave e os projetos que se tem hoje, que são mínimos no que diz respeito a uma autossustentação. O Brasil não sabe o que fazer da Amazônia. Todos os esforços para a organização da sociedade nacional indicam que o tratamento dado à economia da região norte não tem sido um tratamento efetivo no que diz respeito às possibilidades de desenvolvimento e no que diz respeito ao bem-estar das populações locais. Todas as melhores iniciativas econômicas que já foram desenvolvidas, elas foram produto dos esforços dos grupos sociais locais. Sejam eles de empreendedores, hoje estava ouvindo o Alexandre Furlan falar, sejam eles dos trabalhadores, sejam eles de projetos demonstrativos da solidariedade mundial ou da cooperação internacional, sejam eles realizados por interveniência de forças políticas
que estão de um lado de um processo de transformação mais amplo. Fora esses, as economias de enclave, o monoextrativismo, a inclusão da Amazônia em todos os ciclos de desenvolvimento, desde o mercantilismo até o globalismo, tem sido prejudicial aos territórios, aos povos, aos biomas e aos ecossistemas. Então, essa é uma outra segunda consideração. A terceira consideração tem a ver com o desconhecimento do Brasil sobre a Amazônia. É quase uma ignorância cultivada, não é? Se você fizer um inventário no banco de teses e dissertações do Brasil, seja na base do CNPq, seja na base do Sistema Lattes, os estudos brasileiros sobre a Amazônia, em torno de 80% desses estudos brasileiros, são realizados por pessoas, por intelectuais que moram na própria Amazônia. Ao contrário, a Amazônia está presente, como todos vocês sabem, nos planejamentos estratégicos de todas as grandes potências mundiais. No entanto, no Brasil, os estudos e os esforços sobre a Amazônia são mínimos, medíocres e precários. Então, esse é um outro desafio muito grande de como colocar a Amazônia na agenda da inteligência nacional, não é? De como colocar a economia da região norte na agenda dos principais problemas econômicos do Brasil, de como pensar o bem-estar e o desenvolvimento de populações isoladas, de populações ribeirinhas, de populações remanescentes de ciclos produtivos que já foram superados, de como pensar a inserção dessas populações numa ordem econômica nacional contemporânea, que exige muito mais do que uma boa relação capital e trabalho, né? Exige uma abertura, eu diria, para novas possibilidades de emprego que foram colocadas aqui, com novos arranjos produtivos, e aqueles que têm nos sido apresentados, eles são todos poupadores de mão de obra. Mesmo o turismo, a gente pode considerar o emprego de turismo emprego temporário job, do melhor estilo do emprego temporário, porque é por fase. Eles não asseguram direitos sociais, não é? Então, isso é uma questão a ser debatida. Mesmo onde o ciclo econômico da economia da região norte parece mais forte, como no caso de Manaus, na indústria da Zona Franca de Manaus, e aqui, no caso do agronegócio, são arranjos produtivos poupadores de mão de obra, mesmo no caso da indústria. Então, nessa terceira consideração, eu queria dizer, por conta dessa ignorância brasileira, todos os esforços de compreensão da economia da região norte foram fracassados. Ou seja, as tendências deram erradas, os estudos de cenários não conseguiram fazer uma boa prospecção, e tudo aquilo que dizia que ia acontecer em 2017, aconteceu o contrário. Vocês podem ler o contrário. Ou seja, a Zona Franca não aumentou os seus quadros, os seus projetos, a sua cadeia produtiva. Todos os esforços em relação ao agronegócio, que eu acho que foi que, pelo menos, não conseguiu chegar ao índice, mas foi um pouquinho, mas todas as outras iniciativas que estavam sendo programadas em relação ao desenvolvimento do crédito, em relação à implantação de grandes frentes de trabalho, eles não se realizaram, né? Estradas, portos, aeroportos, veio a crise, então não teve nenhum grande nicho de empregabilidade. Então, esse é um outro item que nós vamos considerar em relação a essa exposição. Por fim, eu diria que o desafio maior, o mito do progresso e o mito do desenvolvimento foi condenado por nós próprios, nós da esquerda, nós do ambientalismo, nós das relações do capital e trabalho. Nós condenamos o mito do progresso e o mito do desenvolvimento. Nós amaldiçoamos o capitalismo. Nós amaldiçoamos a exploração capitalista.
E eu me lembro quando eu fui contemporânea de um teórico que vocês conhecem muito, que escreveu um livro muito lindo por nome Adeus ao Trabalho, que é o Ricardo Antunes. Quando o Ricardo Antunes... Que maravilha! Quando o Ricardo Antunes fazia a sua pesquisa de pós-doc, e ele fez na Inglaterra, examinou o país de Gales, a Irlanda e a Inglaterra, na pesquisa que ele fazia, ele perguntava para os trabalhadores desempregados, desempoderados dos seus sindicatos e na miséria. Perguntava, por que vocês acham que a Inglaterra está passando essa crise? Ele disse, por causa de vocês, dos intelectuais da universidade. Foram vocês que disseram que o capitalismo fumacento não prestava. Olha a Irlanda que não tem mais uma toceira de capim, né? Que as ovelhas já comeram, ali não tem mais nada. Ali aquele campo é um campo de impacto ambiental de muitos séculos, né? Foram vocês que destruíram os nossos empregos. Foram vocês que argumentaram que o capitalismo não prestava, porque eles tinham uma organização industrial extremamente prolongada, não é? Quer dizer, aqueles meninos estudavam da primeira à quinta série nossa, depois iam trabalhar nas fábricas, nas metalúrgicas, nas minas, na exploração mineral. As meninas, depois que terminavam o que correspondesse ao curso secundário, iam trabalhar em lojas de departamento. A sociabilidade deles era essa, porque tinha um certo equilíbrio entre a estrutura produtiva, a estrutura educacional e a estrutura ocupacional. Nós criticamos esse relativo equilíbrio, por conta da exploração capitalista, né, e por conta das relações capital e trabalho. E houve toda uma desagregação produtiva desse industrialismo tradicional, e a Inglaterra fez o seu processo de superação, não é, da reestruturação produtiva e optou só pelo capital financeiro. Acabaram-se os empregos. Tem emprego temporário, né? Tem emprego na indústria do turismo, emprego. Mas não tem emprego mais não tem. Nem concurso público tem mais. Então, esse é um desafio. Como é que nós vamos responder e superar o nosso próprio entendimento do que seja trabalho, o nosso próprio entendimento do que seja bem-estar e o nosso próprio entendimento entre as grandes massas e o desenvolvimento das forças produtivas, sejam elas capitalistas, sejam elas de que natureza for. Esse é o terceiro problema. Então, só para voltar aqui a essa exposição, essas expedições aqui definiram, como eu digo, um destino para a Amazônia. Essa história de dizer, quem não conhece a Amazônia são os brasileiros, mas os exploradores conhecem muito bem a Amazônia. Eu escolhi essa lâmina porque é um documento muito antigo, a fonte é Carvajal, mas vejam só como a Amazônia não tinha pobreza. Em 1570 ela não tinha pobreza. Ela passa a ter pobreza na medida em que ela é explorada, né? Os povos estavam aí, em vários locais. Isso aí, o que hoje é correspondência do que é Manaus, totalmente ocupada. E aqui uma citação. Aquelas populações tinham uma significativa produção agrícola, domesticavam animais silvestres, produziam algodão de alta qualidade. Quando eu vou no Acre, eu me lembro daqueles índios com aquelas túnicas. Tinha uma indústria de cerâmica bem desenvolvida, confeccionavam instrumentos de fibras e produziam bebidas de alta qualidade. Nós não éramos miseráveis. Nós não éramos ribeirinhos só. Né? Nós não éramos isolados. Né? Ou seja, tinha uma economia que, de certa forma, era uma economia que dependia dos recursos da natureza, mas ela não os desempoderava, nem, de certa forma, exigia a predação da natureza. Isso é um trajeto percorrido pelo Aguirre, de 1560 a 1561, onde esses registros são coletados. Olha aqui, eu traduzi. Encontrou-se nesse povoado uma adega desse vinho, que não era pouco, e se alegraram os nossos companheiros. Achou-se também muito boa roupa de algodão, reforçando que tinha uma base economia.
Aí várias coisas que falam em relação a armas de guerra, que falam a qualidade dos artefatos. E aqui já é uma imagem de Manaus no fim do século XIX para o começo do século XX. Né? Manaus pujante em relação à borracha, não é? Com quase um problema de trânsito no rio, de tanto barco. Não é? E é uma imagem muito bonita, onde você já vê inúmeras edificações, enfim, uma circulação muito grande de gente, de produtos, não é? E de mercadorias. E aqui algumas características da região norte. Olha só, a principal característica, a combinação da floresta, é a nossa biodiversidade. Essa é a principal característica da presença da nossa Amazônia na região norte. Ou seja, sem pensar a Amazônia, deixa eu ser mais clara e audaciosa, não há economia para a região norte. Essa que é a questão, é o grande desafio. Sem pensar a Amazônia, não há paz no meio ambiente. Quem pensar, por exemplo, que Belém ou Pará vai ser toda dominada pela soja, como acreditam alguns produtores do agronegócio aqui, não vão ter paz. E não é só conosco. Não vão ter paz com o conhecimento científico, não vão ter paz com as forças produtivas mundiais, não vão ter paz com a cooperação internacional, não vão ter paz com a inteligência ambientalista. Então, não há como pensar a economia da região norte, o aumento de empregos, sair do impasse da falta de ocupabilidade, sem pensar a Amazônia como bioma, como ecossistema, como cultura e como história. Essa que é o grande desafio. Uma imagem aí dos Cinta Largas. Uma outra expedição do Pizarro, não é? Que está aqui um registro, uma outra expedição do Pizarro e da Orellana, e a questão do Tratado de Madrid até o ciclo da borracha. Todos esses períodos, a economia da região norte viveu de madeira, viveu de especiarias e viveu do embate entre agricultura e extrativismo. Então, é uma pesquisa enorme, realizada por 2 historiadores paraenses, que dizem que esse ainda é um tema. Não é? Quando a Marina foi ministra do Meio Ambiente, nós começamos a pensar num projeto de extrativismo científico de altíssimo nível, capaz de combinar uma tradição historicamente desenvolvida de 500 anos, não é? Porque ele também torna sedentárias muitas populações, com uma preocupação ambiental muito sofisticada. Mas, para isso, precisa de tempo, né? E de mentalidade para mudar. A maioria das pessoas não acredita no extrativismo científico, até porque o desenvolvimento de outras cadeias produtivas, sobretudo do agronegócio, da bioindústria e da economia verde, envolvem outras demandas que não necessariamente essas, mas que a gente achava que tinha solo histórico. Né? Depois desse declínio, ou antes que ele se anunciasse como definitivo, o impacto do nosso declínio chega ao imperialismo, declínio da borracha na região norte. E é sobre isso que o filme vai tratar. Agora eu começo a fazer a conexão com o filme. Ou seja, a nossa borracha, que tinha como ponta da cadeia produtiva a indústria automobilística e de equipamentos para a saúde, especialmente equipamentos cirúrgicos. No imperialismo americano, inglês, antes e depois da Segunda Guerra, no momento em que foi feita a transferência dessas mudas, quase num processo de biopirataria, para outras áreas do trópico úmido, especialmente na Malásia, não é? Ficou muito caro também para o imperialismo americano. E o Ford passou a ter uma experiência pessoal na Amazônia. O filme, portanto, trata disso. E aqui eu introduzo um conceito científico que está muito em moda no mundo inteiro, é só uma moda positiva, que chama slow violence, não é? A violência lenta, contínua e invisível, especialmente para os pobres,
para os territórios e para os povos que não conhecem os processos que estão sendo implantados nos seus locais. Isso faz com que nós suspeitemos de todas as economias de enclave desenvolvidas no mundo. Eu espero, Heloísa, que as nossas soluções não tragam de novo economias de enclave. Elas já se mostraram altamente perversas a longo prazo, altamente sabotadoras da força de trabalho das populações locais. Elas já se mostraram predatórias do ponto de vista dos biomas e dos ecossistemas, e elas são arranjos que saem extremamente baratos para os seus produtores, profundamente caros para os locais e para as populações que os recebem, e perfeitamente inoperantes quando eles levantam a tenda e vão embora. Mas o que é pior dessa violência lenta é a força simbólica dessa violência lenta. É a esperança daqueles que não viveram a experiência que passam a lembrar: ah, Manaus na época da borracha que era bom. Ah, Fordlândia, que era uma cidade, experiências como essas, a Vale do Rio Doce devia fazer de novo, né? As empresas de alumínio que dão energia de graça para o Japão deviam fazer de novo. Fica a expectativa para as populações locais. Primeiro, que foi uma experiência vitoriosa. Segundo, que ela beneficiou milhares e milhares de pessoas, o que não é verdade, são sempre poupadoras de mão de obra. E terceiro, que elas deixam um processo de contaminação que é irreversível. Contaminação no espírito, na natureza e na cultura, né? Então, essa é o caso dessa experiência que o filme vai relatar. Há pesquisadores muito cáusticos que dizem que a única coisa que deixou a época da borracha na Amazônia foi isso aqui: a compra do Acre junto à Bolívia, né? A construção da ferrovia Madeira-Mamoré, Belém-Bragança, também agora em 1908, o aumento dos movimentos migratórios para a região, o que é verdade, e aí inclui essa migração, não é? Famílias, grupos, imigrantes espanhóis, franceses, açorianos, e principalmente os cearenses que fugiam das secas, a consolidação da lógica predatória e desmatamento, isso é comum desde aquela época, e o crescimento urbano nas cidades de Manaus e Belém, ou seja, elas viraram grandes centros urbanos concentradores de miséria e concentradores de todos os movimentos migratórios da região norte para Manaus. Bom, e aqui um quadro atual dessa economia da região norte, antes da gente começar a discutir outras coisas. O que se caracteriza, o ponto maior, é o extrativismo mineral e o extrativismo vegetal. Eu não preciso chegar a detalhes, mas vocês sabem disso, né? Quem for ao Porto Trombetas, quem for como é o nome dela? Cargill, em Santarém, quem for em todos os enclaves que tem do polo minero-metalúrgico do Pará, vai, de certa forma, compreender porque o Pará é o primeiro estado brasileiro na exportação de produção mineral. Esse arranjo, ou essa cadeia, se estende também ao Amazonas, na área de petróleo, não é? E se estende também ao Amazonas, na área de bauxita. E aqui, eu tenho a impressão que isso aqui diz respeito mais a Tocantins e a Rondônia, a área do crescimento da soja. Soja, criação de gado, bovino no sul da região, cacau, guaraná, arroz, mandioca, coco e cupuaçu como coisas menores, mas o que predomina mesmo é a soja, a criação de gado e o extrativismo mineral e vegetal, isso fora a Zona Franca de Manaus, né? Na parte da indústria, esse polo ainda se mantém, não é? Com muita dificuldade. É um polo que nós também já satanizamos o polo. Nós já amaldiçoamos o polo. Quando eu digo nós, eu digo a inteligência brasileira. E até a opinião pública de São Paulo, nessa última semana, tem saído nos grandes jornais todo dia ataques à Zona Franca, porque é renúncia de, exatamente, interesses econômicos.
E o destaque nessas áreas de exploração de minério de ferro, gás, ouro, cobre, manganês e bauxita, nos estados aí assinalados. Tem outros dados, mas esses dados, como mostrou Regina hoje de manhã, eles estão nos planos nacionais de amostragem domiciliar. Esses dados são do plano contínuo de amostragem, não é? Eles fazem continuamente, não é? E essas são as projeções que não deram certo. Eu queria que vocês prestaram atenção. Como nós somos ruins de estudos prospectivos e como nós somos muito ruins em estudo de cenário. Nenhum desses dados, nenhum desses dados prevaleceu. O estudo das melhores agências de prospecção econômica. Primeiro que o nosso produto interno bruto da região norte ia avançar. Em 2017 não avançou coisa nenhuma. Nós estamos no fim de 2017. Aí depois vinham as regiões Nordeste e Centro-Oeste, com quase a metade do crescimento esperado, e essas, em algum caso, foi até negativo. Não é? E no fim da lista estava o crescimento da região Sudeste, que também foi menor do que estava esperado. E essa maturação em relação aos investimentos da economia, que também não se confirmaram, não é? E a maturação dizia que a indústria devia ser o principal dinamizador da economia da região norte. Né? Com esse crescimento, aí imagina, crescimento da China, não deu certo de jeito nenhum. E aí, de novo, aparece a questão mineral, como uma questão que ia puxar o desenvolvimento econômico do Pará e a retomada da Zona Franca de Manaus. Mas essa questão da mineração em relação à região norte tem a ver com a caída do preço do mercado internacional de minérios. Então, isso também não se realizou. Aqui fazia uma alusão a uma combinação do desenvolvimento da indústria mineral com o desenvolvimento de expansão de frentes, grandes frentes de construção de obra, no caso aí, o ramal ferroviário da Estrada de Ferro Carajás, ampliação do terminal marítimo do Ponta Madeira em São Luís, e eu acho que dessas iniciativas enormes, só a construção de alguns portos e a recuperação de alguns portos importantes dessas áreas foi que conseguiram realizar. Essa questão de ter mais crédito também na região norte foi uma questão que eu acho que, de algum modo, equilibrou o conjunto da balança desses estados, porque realmente houve um crescimento, não é? Essa recuperação do crédito também houve. Enfim, tem algumas coisas que deram certo, outras não deram certo, não é? E aí eu passaria para uma questão maior em relação aos desafios. Não vou passar dessa população ocupada, nesses dados, porque isso eu vou deixar aqui, massa do rendimento. Nós temos hoje o 3º lugar em termos de mão de obra desocupada, o 3º lugar no Brasil, o 5º em termos de cidade, por conta de Manaus, que Manaus tem uma empregabilidade maior. Mas a situação dos outros estados da região norte é uma situação muito preocupante, extremamente preocupante. Eu mantive esse quadro do Plano Nacional de Amostragem Domiciliar Contínua para vocês verem as taxas de desocupação das capitais. Né? Manaus, Macapá, Rio Branco, Palmas, Belém, Porto Velho, Boa Vista. Eu grifei em vermelho só para vocês verem comparativamente às outras capitais. Então, realmente, a questão do emprego e da empregabilidade das pessoas que estão em idade de trabalhar e não conseguem entrar no mercado de trabalho, nos permite dizer que a maior preocupação é com a empregabilidade da população jovem. Não é? Os jovens são mais penalizados. E não são só penalizados porque o Alexandre falou que eles são despreparados. Não. Tem jovens extremamente bem preparados, filhos de classe média baixa ou classe média alta, nossos filhos de professores universitários que estudaram fora porque seus pais tiveram que sair para estudar fora, fazer mestrado, doutorado. História da Regina, uma história comum em todo mundo que trabalha na universidade, inclusive na minha. Falo inglês, francês, espanhol, português, meu filho fala até árabe.
E nenhuma empresa de turismo quer. E o trabalho em hotel, que ele gerencia, uma rede da Atlantic, que é americana, é um trabalho só de aparência. Aquilo não é um trabalho, no sentido tradicional que nós tivemos. Aquilo nunca foi um trabalho. É uma superexploração, não é? Com um horário de trabalho que é realmente escravizador e uma mobilidade de trabalho enorme, que mal dá tempo ele fica, porque é muito preparado. Imagina se não fosse, não é? Então, essas estratégias vigentes, elas não convencem nem os jovens, nem os pais dos jovens. Não me convencem também. Não é? Eu vejo com maior descrédito e até com certo desprezo esse tipo de proposta. E aí eu quero passar para essa questão, que é a razão do nosso debate em relação ao filme. O que fazer? Nós temos uma tendência crescente de desemprego do trabalho da forma como nós conhecíamos. E nós temos inúmeros arranjos que eles são temporários e conjunturais. Não é? Agora, nessa época, nós vamos ter troca política, nós vamos discutir bastante o desemprego e a ocupação precária. Mas quem é que está discutindo o precariado propriamente dito? Só nós do pensamento científico das esquerdas. A direita não está discutindo precariado. Vocês viram a apologia que foi feita hoje ao turismo. É uma coisa importante? É. Mas aquilo não é um emprego consistente, a não ser para o empresário, aliás, nem para o empresário de turismo, porque ele é pouco incentivado, como o doutor Navas falou aqui. Mas esses avanços que nós tivemos na América Latina nos últimos 20 anos, é possível falar como um todo, eles já eram. Tá bom? A consolidação da democracia, nós estamos vendo o que fizeram com os governos populares, em que pese todos os problemas, da corrupção ao desgoverno. Uma das coisas que, como cientista político, que é a minha primeira área, eu lamento de não ter examinado melhor, era quando Chávez pedia socorro. Ele dizia, o imperialismo está destruindo a Venezuela. Sabe por que eu não dava confiança? Porque ele era antipático, bocudo, e não era uma pessoa confiável. Independente disso, ele estava falando a verdade. Independente dele não prestar a valer nada, ele estava falando a verdade. E nós não discutimos isso, científica nem politicamente. Como não demos atenção ao Fidel Castro. Da mesma forma, não demos atenção a nenhuma dessas concepções do que nós chamávamos de uma ideia política já superada. E agora a gente quer pleno emprego. As únicas sociedades de pleno emprego, na realidade mundial, são as sociedades socialistas. Eu não sei se vocês lembram que o Papa falou quando foi em Cuba e foi em outras experiências socialistas. Ele disse, eu nunca pude imaginar que na sociedade capitalista todo mundo fosse empregado, mesmo ganhando pouco. Mas tinha dignidade e educação. E nós resolvemos passar uma borracha nessas experiências, não é verdade? Em função de um diálogo que a gente deveria ter com todas as forças produtivas no Brasil. Acho que é hora de pensar nisso. Então, a consolidação da democracia vai ser um novo desafio, ou a reconsolidação da democracia, ou um questionamento da democracia como valor universal. Não é? Se ela ainda é viável numa sociedade profundamente injusta, desigual, com uma massa de jovens desempregados que é enorme, e com um território enorme para proteger. Esse é um desafio. A gestão responsável das contas públicas. Não é? No momento, nós vivemos numa transição de que todo mundo que é gestor público é corrupto ou então não presta. Quer dizer, quem é que vai gerir as contas do Brasil? Né? Se todo mundo inclui todos os funcionários públicos, inclui toda uma elite que foi preparada para desenvolver o patriciado civil, se inclui um conjunto de estamentos e até de segmentos sociais que foram preparados para essa finalidade. O fortalecimento das instituições também já era. Nós enfraquecemos as instituições.
A última cidadela que nós acabamos de derrubar foi a Universidade Brasileira, com a prisão do reitor e um outro que se matou, não é isso? Aliás, prenderam toda a estrutura da poderosa Universidade Federal de Minas Gerais, por uma suspeita ainda não comprovada. Então, nós já acabamos com o Exército, nós já acabamos com a Marinha, a Aeronáutica, nós já acabamos com os partidos políticos, nós desmoralizamos os sindicatos e agora estamos desmoralizando as universidades, né? São elas a última cidadela, digamos assim, do fortalecimento das instituições. Elas foram muito empoderadas, mas estão descendo. E o notável esforço de inclusão social. É impressionante. Aquela política de combate à fome, que começou ainda no primeiro projeto do Suplicy, já faz chegar até os cursos de doutorado e de mestrado os meninos do Bolsa Família, não é? Porque eles têm um negócio igual, um registro igual os índios têm, um RANI, né? Que são pessoas que vêm da renda mínima de inclusão, que eles têm desconto de taxas de todos os cursos de mestrado e doutorado. 80% das inscrições para mestrado e doutorado na região norte são de alunos provenientes do Bolsa Família. Só que esse notável esforço, ele começa a ficar perdido na medida em que nós não incluímos esses mais jovens na empregabilidade. Os concursos públicos estão praticamente parados há mais de 6 anos. As bolsas de mestrado e doutorado não se expandiram, em que pese o notável esforço que foi feito na época do Lula para aumentar o número de escolas técnicas, hoje institutos federais e universidades, ou seja, nós damos um passo na frente e recuamos 20 passos. Então, esse é um problema que também nos desafia. A grande crítica que a inteligência sociológica faz no mundo inteiro é que os nossos projetos são muito nacionalizantes, viu, Heloísa? Eles não estavam preparados para enfrentar as estruturas globais. Como eles, de alguma forma, conheciam o mínimo do funcionamento da economia imperialista, aquela relação de periferia e centro, eles achavam que era só isso. Não, o globalismo não precisa de periferia e centro. Ele constrói núcleos e redes de conexão econômica em qualquer parte do mundo. Ele não precisa disso. Então, nós não estávamos preparados para os desafios da economia global. Hoje, o Alexandre Furlan, de novo, tocou no assunto, mas em relação à preparação da mão de obra. O que a inteligência que faz pesquisa nessa área mostra que não é só isso. É em relação à preparação das estruturas do Estado, da organização interna das empresas, do desenvolvimento tecnológico das empresas e, especialmente, da massa salarial disponível que nós temos para equilibrar a questão do desemprego e da ocupação propriamente dita. Essas características eu acho geniais quando eles assinalam. Os projetos respondem a demandas imediatistas da América Latina inteira, mas é o Brasil que é o principal país da economia maior, com população, com estrutura produtiva maior. Que eles são imediatistas, não têm programas estruturais para aumentar a produtividade. Resolvem problemas, apenas os problemas, mas não fazem previsões. Tem poucos estudos de cenário para os próximos 20 anos. Imagina, nós não temos nem até de 10. Imagina de 20 anos. Só quem tem de 20 anos é a Confederação, né, da Agricultura e o MAPA. O MAPA tem estudo de cenário para 20 anos. Acabei de ver o estudo de cenário do MAPA e a expectativa que eles têm da região norte é crescimento de grãos só. Soja, gado, alguma coisa de cacau. Eucalipto aqui ainda tem muita árvore, não é? Mas os estudos de cenário são poucos, não é? E estão dizendo que não são bons, e falta de capacidade de reação, né? O Brasil tem pouca capacidade de reação, não é só o Brasil, a América Latina inteira. Não é? Aí. Projeto de fôlego curto. Bom,
E essa questão que não nos é favorável, nós vivemos 10 anos passados com um superávit no preço de commodities. Ou seja, e isso, de alguma forma, criou a impressão que o Peru, a Colômbia, o Brasil, a Bolívia e outros pequenos países fossem viver desse surto, mas isso foi muito rápido. E, exatamente agora que várias pessoas saíram da pobreza, nós, de certa forma, vamos de novo entrar no outro ciclo de pobreza. Essa é a taxa que já começava a crescer. A pobreza, em 2015, já apresentava um retrocesso da saída dessas pessoas, não é, da miséria. Exatamente. Por quê? Porque aumentou, né? Aqui fala um pouco dos governos progressistas e os lucros que eu acabei de falar, que já desapareceram do preço das commodities. De novo, o crescimento da dívida externa. Lembram que nós tínhamos pagado a dívida externa? Pois já começa de novo a crescer, as empresas já tomaram muito empréstimos, enfim. Não é? E esse déficit do governo em relação às mudanças estruturais. Aqui só um outro estudo da CEPAL que confirma o estudo de tendência, que o Brasil, de novo, já aumentou em 7 milhões, hoje deu em 13, não é o estudo de ontem? Aquele estudo de ontem devia ter um outro seminário desse no Brasil inteiro, da rede, só por causa daquele relatório de ontem. Não é? Ou seja, já aumentou de 7 para 13 milhões o número de pobres. E esses impactos estruturais em relação a essa configuração econômica adversa. Não é? Ou seja, nós temos um aumento da nossa dependência. A gente vê isso muito claramente, nós vivemos no estado, no meu caso, que é vizinho da Colômbia, do Peru, da Venezuela. É impressionante você ver a desmontagem da Venezuela. Eles estão vindo todos para o Brasil. Na última eleição presidencial para o Peru, para surpresa do consulado peruano em Manaus, votaram para presidente do Peru 20 mil peruanos só em Manaus. Ou seja, a gente vem todos para os países vizinhos. Não é? A Colômbia, de certa forma, já atrelou o Alto Solimões na sua cadeia produtiva do pescado. Viu, Heloísa? Hoje nós somos parte da cadeia produtiva do pescado colombiano. Não é à toa que eles têm 40% do seu PIB só com peixe, mas os peixes estão dentro da Amazônia brasileira. Todo o Alto Solimões até Tefé é praticamente dependente dessa cadeia produtiva. Exatamente. Então, essa inserção internacional dependente, a vulnerabilidade da nossa economia, o aumento do impacto ambiental. É impressionante o retrocesso que nós tivemos nessa área. Retrocesso que já se anunciava mesmo no governo da Dilma, não é? E que os pesquisadores reclamavam, que a inteligência do IBAMA reclamava, do Instituto Chico Mendes. Todo o ambientalismo brasileiro se torcia todo, mas essa é uma verdade. E mesmo lá no Amazonas, que é a área mais protegida, nós temos 51% do nosso território, que é todo feito de reservas, de vários tipos de reservas, desde aquelas intocáveis, as que chamam de desenvolvimento sustentável, mas hoje as forças produtivas estão questionando todos, estão invadindo todos e estão exigindo que se mude a legislação. Sim, por exemplo, a abertura de novas frentes de garimpo. Isso era impossível numa política ambiental séria. Não está se falando de mineração científica ou de organização de uma estrutura mineral, mesmo que profundamente monopolista, como é a do Pará, mas não se está falando naquele nível, é de garimpo tipo Serra Pelada, em vários biomas, em vários ecossistemas, aumentando a diminuição do defesa em algumas áreas. Sim, mas eu estou dizendo, aumentando essas propostas, todas são governamentais. Então, é uma mudança para pior, né? Que é extremamente importante. E agora a grande alegação é da crise, que é a mesma alegação daqui, não é?
Este filme que vocês vão ver daqui a pouco foi apresentado anteontem em Munique, hoje está sendo apresentado, nesse momento já deve ter terminado, no Centro de Estudos Brasileiros, na Embaixada, não é, de Berlim, e há 2 dias esteve na Universidade de Innsbruck, né, na Áustria. Pois tinha no ambiente da própria universidade, como é que vocês têm coragem de falar em proteção ambiental e falar mal de experiências econômicas com a crise brasileira? Vocês não deviam fazer isso. Tipo como o Operário falou com o Ricardo Antunes, né? Que a culpa do sufoco que eles estavam passando. Então, tem essas questões. E a consequência, que é pior, né? A consequência para toda a América do Sul, e especialmente no Brasil, esse deslocamento de segmentos empobrecidos. Né? Assim como nós recebemos peruanos e venezuelanos, nós outros também aumentamos o processo migratório para os Estados Unidos, para o exterior. A classe média baixa está mandando os filhos todos para Portugal. Estão procurando alternativa, não estão ficando aqui, porque aqui não tem emprego que consiga, de certa forma, absorver as pessoas, inclusive preparadas, porque as despreparadas, a Regina já mostrou onde é que elas estão. Não é? Aliás, em relação a isso, tem um grande desafio, que é uma pergunta que é feita há muito tempo pela ciência política. Como é que você consegue transformar uma maioria em minoria? Quando a Regina falava dos negros, dos pardos, em relação aos amarelos e os índios, nós somos a maioria. Nós, negros, pardos, mestiços. Como é que você consegue dizer que uma maioria é minoria? Seja no trabalho, seja na estatística. E o Florestan Fernandes matou essa charada em 1952, transformando a questão da raça em predomínio da questão da classe. Hoje, quando você vê um cientista examinar alguma coisa com a variável raça, você já pode começar a desconfiar. Porque isso faz parte da cultura do Sartre americano e que, de certa forma, coloca essa variável como uma justificativa para o desemprego estrutural. Mas isso não é justificativa nenhuma. Em 1946, a Unesco já tinha retirado esse item de raça em todos os exames de estudos prospectivos. Porque não era essa a questão é a cultura e a educação. Mas esse deslocamento de segmentos empobrecidos reforça a militarização em alguns países, especialmente de camponeses e indígenas, que saem dos seus territórios históricos, porque estão todos abandonados. Um levantamento recente do Centro de Ciências do Ambiente mostra que de Manaus até Manacapuru, que por terra dá 100 quilômetros de estrada, pelo rio 8 horas, não tem uma família com mais de 20 anos. Aquelas famílias todas não são amazônicas, são porque não tem para onde ir, chegaram lá e encostam, mas não tem mais nenhum. Significa que eles migraram, em que há sempre uma movimentação de deslocamento populacional muito grande. A criminalização dos protestos sociais, isso é em todo canto, especialmente no nosso país, violência estatal e paraestatal. E as consequências sobre o posicionamento estratégico seriam um revigoramento do colonialismo, numa nova escala, agora mundial, global, e uma combinação, no nosso caso da região norte, com o extrativismo. Isso é um assunto a ser pensado pelos institutos de desenvolvimento científico do Acre, de todos os estados da região norte. O que é que nós vamos fazer com essa tradição de extrativismo? O que, de certa forma, reforça essa tendência de reprimarização das economias latino-americanas e a manutenção de uma matriz produtiva atrasada. Quanto mais atrasada formos, ou for essa matriz produtiva, mais a gente reforça essa tendência de reprimarização da economia. E um processo de integração regional que está hoje totalmente paralisado. Houve esforços em relação, do ponto de vista do governo, nós tínhamos o Plano Amazônia Sustentável. Lembra, Luiz? O próprio FHC desenvolveu o Plano do Brasil Ação, que era uma conexão todinha
não é, do país de norte a sul. Nós paralisamos isso. Não sei quem mandou, eu sei que está paralisado. O que é um equívoco lógico e um equívoco histórico, do ponto de vista da organização do Estado e da organização da sociedade também. A sociedade se torna prejudicada quando nós paralisamos, não é, a integração regional. Então, eu vou parar por aqui, tem muito mais coisa para falar, mas eu já falei quase 1 hora, é isso? Não é? E para a gente começar um filme. E eu vou falar só 2 coisas em relação ao filme. Primeiro, quem é o Marcos Collor? Marcos Collor termina sua tese de doutorado, já trabalhou em Princeton, que é a 5ª maior universidade norte-americana, mas hoje ele é pesquisador do Instituto Nelson, que é o maior instituto de meio ambiente do mundo, é o norte-americano, em Madison, não é? Então, ele é pesquisador de lá. No desenvolvimento da primeira parte da pesquisa, eles fizeram estudos comparados da soja, então isso seria de muito interesse pessoal aqui do Mato Grosso, a soja no México, a soja na Malásia, a soja Parará e a soja no Brasil. Na soja do Brasil, ele descobriu a área de Bela Vista hoje, que tinha sido um antigo projeto de quase 90 anos do Henry Ford, que fez um experimento de plantar seringueira nativa, mas, na verdade, ele fazia outros experimentos, como ele descobre. Por que o Marcos Collor descobriu isso e nós outros não? Porque tem acesso a informações norte-americanas que só os cidadãos americanos podem acessar, e nós não. Então, quase toda a inteligência que se tem sobre Fordlândia não falava no desenvolvimento do P&D, nem dos experimentos do Ford, não é, que eram feitos aqui dentro de Fordlândia. Bom, essa experiência fracassou. A terceira coisa que eu queria dizer era sobre a economia de enclave e a economia lenta. Eu acho que já podemos avançar em algumas convicções científicas que o grande impacto da colonização europeia para a Amazônia foi prepará-la para outros processos de colonização contemporâneos. Sejam aqueles que têm a ver com o impasse entre o Brasil profundo que nós somos e o Brasil moderno, ou essa ideia de Brasil moderno do litoral, e que é do centro-sul ou do sudeste, seja em relação ao desconhecimento científico sobre a Amazônia brasileira. Então, de algum modo, quando uma pessoa que, mesmo tendo mãe brasileira, como é o caso do Dr. Colom, a mãe dele parece que é do Piauí. Parece que é do Piauí, não tenho certeza. Mesmo quando esse olhar externo, não é, consegue ver coisas que nós não vimos, mas de uma maneira muito sensível, é preciso ter muito cuidado, inclusive com desdobramentos em relação às percepções dessas. Dizem que o Instituto Nelson está fazendo estudo comparado no mundo inteiro, dentro desse conceito de violência lenta. Fazendo estudos na Indonésia, fazendo estudos no Congo e fazendo estudos na Amazônia. Só são esses 3 biomas do trópico úmido no mundo. E todas são áreas de grande desenvolvimento de pobreza. Como são áreas de desenvolvimento de pobreza, são áreas frágeis estrategicamente, e que não são suportadas pelo Estado Nacional. E não sendo suportadas pelo Estado Nacional, é mais fácil de serem dominadas. Então é isso, eu agradeço muito, eu queria estar com vocês aqui mais tempo, e vamos ver o filme. Ao terminar o filme, a gente responde questões que vocês queiram pôr. Muito obrigada. Obrigada, Heloísa. Obrigada, Rede.